E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área aqui para passar para vocês, tá? A operação que eu fiz aqui na minha conta, normalmente eu tenho como meta R$ 1.000 por dia, né? Mas hoje cheguei um pouco cansado da viagem de ontem, né? Do evento lá na Clear. Aliás, muito obrigado, Clear, aí pelo evento, foi muito top. A gente pôde, né, compartilhar várias experiências aí com grandes traders do mercado, tá? Então realmente foi top o evento, tá? Valeu, Clear. Então vamos lá, pessoal. Qual foi a operação que eu fiz, tá? E hoje eu quero que vocês prestem atenção, tá? No que é o stop de cutucada, tá, galera? O stop de cutucada, né, é justamente para você evitar qualquer violinada, tá? Só que depende do contexto e do ponto que vocês vão efetuar ele, tá? Hoje eu trabalhei com o stop de cutucada. Por quê? Porque estava numa região importante, era de pullback, tá? Então, assim, o índice estava fazendo uma correção, tá? E ele estava parando em retrações importantes, então para mim era uma correção de pullback, tá? Onde você tinha ali duas confluências de retrações, mais o fundo do canal rompido, mais a média de 200, tá? Então, para mim era muito claro que ele poderia realmente ir pegar liquidez, ou seja, ir até os stops, para depois cumprir o alvo dele, que para mim estava ali na média de 9, tá? Então, olha só, pessoal, a entrada, tá, foi exatamente no rompimento desse candle 10, tá? Então foi um trap, tá? O que que me validou esse trap, pessoal? Olha só, apesar de ser num pullback, né? Olha como a gente estava aqui, né? A gente estava com uma divergência considerável, tá? Então, olha só, os 5 minutos tinha feito aqui um fundo, né? Depois ele fez um novo fundo acima, mas não tinha cruzado o zero, tá? Então, no índice, você está habilitado a entrar no 3 minutos, tá? E aí, quando você chega no 3 minutos, o que que você tem? Você tem aqui a divergência configurada, tá? Fundos e fundos, então fundos descendentes no preço, tá? Com fundos ascendentes aqui no indicador, então é uma divergência de alta, tá? Então, sendo uma divergência de alta, tendo cruzado o zero no 3 minutos, né? Quando no 5 dá aquela configuração, você então vai pro 15 minutos e está habilitado caso apareça um sinal, tá? E aí, pessoal, o sinal aqui para mim estava claro, tá? Por quê? Porque olha só, média de 80, candle gatilho do 15 minutos, fundo do canal de baixa rompido, mais a média de 200, mais duas retrações, tá? Uma de 50 e uma de 61. Uma delas da pernada de baixa. Então, quando você tem, né, a entrada na sell zone, ó, vejam que entrou aqui na sell zone, o grande objetivo do índice é ir até a retração de 61, tá? E a gente tinha toda aquela subida de ontem, o índice batendo na retração de 50, tá? Então era um ponto aí de confluência e de possível suporte grande para ele vir testar o topo ou pelo menos até a média de 9, tá? O que que aconteceu? Uau! Só que quando a gente colocou, pessoal, aqui, né, o alvo, olha isso aqui, pessoal. A gente ficou esperando pelo menos vir no primeiro alvo, tá? É claro que a gente fez algumas realizações parciais aqui, só que ele não chegou na nossa última ordem aqui, né? O que que ele fez? Esse grande movimento, pessoal, parando aqui no canal, tá? Canal é lugar de
de liquidez, tá, pessoal? Quando você tem LTAs ou LTBs traçadas, tá, são pontos de liquidez. A gente usa principalmente no modelo de order block, tá? Então, galera, quando ele veio aqui, né, eu estava com o pessoal da sala, falei, gente, não vamos estopar caso perca esse fundo, vamos fazer o stop de cutucada. Por quê, Roy? Porque esse fundo aqui, tá, é de pullback, o índice pode pegar e romper esse fundo para pegar liquidez e ir embora, ir para os alvos que ele gostaria, né? Olha o que, que aconteceu. Uau! Fez esse candle 13, né? A gente não estopou e imediatamente a gente colocou o nosso stop abaixo do candle 13, tá? Roy, e se ele fosse embora, né? Teu stop seria muito maior, né? Sim, para isso existe teu stop financeiro, né? Ou seja, você pode colocar o limite. E um outro ponto é fazer cutucada somente em pullback, nunca rompimento de suporte ou de resistência, tá? Quando eu digo suporte ou de resistência, é tentando adivinhar um possível fundo ou um possível topo, tá? Então, sempre em pullback, a gente está habilitado para fazer o stop de cutucada, tá? E aí, pessoal, olha o que esse candle fez, tá? Só que antes dele vir aqui, ó, veja que quase estopou a gente, né? Ele acionou esse novo trap, tá? Então, quando ele acionou esse novo trap, gente, a gente ficou muito mais aliviado e eu até aumentei um pouquinho a mão, né? Inclusive tem um vídeo lá no Insta, nos Stories, tá? E aí, pessoal, a gente levou até os alvos, tá? Olhem os alvos aqui, né? Tá? Na verdade, a gente levou até o alvo de 61, depois até a média de 80, tá? A gente não chegou aqui porque a média de 9 já tinha baixado e aí poderia acontecer o que aconteceu aqui, tá? Então foi uma operação que deu um certo susto, né? Um certo calor, mas foi muito bem conduzida aí pela gente, né? Utilizando o stop de cutucada. Se a gente tivesse estopado aqui, pessoal, teria reentrado aqui, tá? E outra coisa, por que que a gente também fez o stop de cutucada? Porque como pegou, né, algumas ordens aqui nessa subida, o nosso médio estava praticamente aqui embaixo, tá? Então, galera, essa foi a operação de hoje, tá? Então, na verdade, foram dois traps, né? Auxiliado pelas divergências, tá? Divergência clara no 3 minutos, no 5 nem tanto, mas você está habilitado a descer, mas realmente ela não tem aquela força caso aconteça no 5 minutos, tá, pessoal? E foi auxiliado pelo stop de cutucada aí, então dando aquele gain e a gente fechou bem a sexta-feira e a semana, tá? Eu não vou postar ainda a operação que eu fiz no desafio, porque eu quero que termine o mercado para eu ter então liberado o meu extrato da Clear, né, com a operação de hoje, para ser bem transparente com vocês e mostrar toda a operação junto com o extrato. Tá bom, galera? Um excelente final de semana a todos. Tchau, tchau.